Fala aí, galera. A gente está aqui direto da BGF, a Brazilian Game Festival. Sou Eduardo Brasil, a gente está começando o primeiro Game Talks, beleza? De todo esse evento. Vão ser 3 dias direto aqui, de bastante conteúdo para vocês. Do meu lado tá a Tamires, famosa Tami, aqui a minha co-host. E aí, Tami? Tudo certo, e aí hoje a gente vai estar convidando o nosso Pedro Caixa, influencer maravilhoso, um jovem de 22 anos que fez seu primeiro jogo e bombou no TikTok, e ele vai estar contando pra gente tudo sobre esse processo. Então, Pedro, primeiro te agradecer, cara, por você estar aqui com a gente e já abrir aqui, né? Acho que em grande estilo. E, cara, acho que talvez pra gente começar esse bate-papo é tentar entender contigo, vendo toda essa movimentação. A gente está no aquário aqui aberto, né, com muita gente do próprio evento aqui em torno da gente. A galera passa, mexe, brinca contigo aqui, te chama. Na tua opinião, qual é a importância desse tipo de evento para a nossa indústria, para a questão da cultura pop, principalmente para a nossa parte de games, negócio e desenvolvimento? Cara, eu acho, primeiro, tipo, eu amo participar de evento. É muito legal porque a gente se conecta com a comunidade, com o público, porque normalmente a gente só tem contato pela internet. Isso é muito importante, além de pro público no geral, tipo, conhecer, fazer novos amigos, né? Tipo, viver a comunidade gamer no geral, e quanto mais unida, mais forte ela fica. Eu acho muito legal, principalmente eventos que saiam do eixo Rio-São Paulo, sabe? Porque é muita coisa que só tem lá, e a gente tem gamer no Brasil todo. Então, tipo, é meio injusto só ter eventos que peguem sul e sudeste. Então eu gosto muito de vir para eventos mais pra cá, porque você vê que, tipo, games é forte no Brasil todo e precisa mais. E assim, eventos brasileiros, com jogos brasileiros, ajuda a indústria no geral a se desenvolver. Tenho certeza que aqui atrás na área indie tem muito jogo que a galera não conhece e vai poder estar conhecendo. Então é muito legal, não só para fortalecer a indústria, mas para fortalecer a comunidade gamer no geral, principalmente fora do eixo do eixo Rio-São Paulo, né? Cara, acho que é isso, né? Era um papo que a gente estava falando, que essa iniciativa, né, da BGF, ela traz uma possibilidade para uma demanda que é reprimida, né? Você tem aqui, talvez o acesso da galera que é norte, nordeste, aqui para a área central do Brasil, é muito funcional. E aí o resultado você está vendo aqui. Primeiro dia, ainda um dia de semana, tá super cheio, galera aqui colando, né, no aquário. E aí? E aí, assim, a gente, dentro de tudo isso, gostaria de saber como foi para você startar esse processo de desenvolvimento. Você é formado em jogos digitais, né? Então a gente gostaria de saber um pouquinho dessa sua trajetória. Ah, assim, eu sempre fui muito apaixonado por desenvolvimento de jogo, desde de moleque. Eu comecei a cursar com 14 anos, então foi natural pra mim do nada só chegar e começar a me formar e começar a estudar. Então, tipo, depois que eu me formei, meio que eu não tinha muita opção. Sim. De emprego, tava na época da pandemia, tava uma época difícil. Então, tipo, minha única opção era ou começar a fazer um jogo ou começar a fazer um jogo. E aí, por questão de, tipo, querer conseguir algum tipo de visibilidade, foi que eu comecei a postar isso no TikTok, e aí o jogo começou a bombar. Então, foi um processo muito, meio que, tipo, alinhado com o que eu gostava de fazer, que era desenvolver jogo, mas também foi meio que, tipo, a única opção que eu tinha. Mas e esse processo de desenvolvimento? Porque você fez todas as áreas sozinho, né? Você fez a programação, você fez o design, não? Não, então, tipo, é que assim, o Camp passou por muitos momentos na vida. Então, primeiro eu comecei sozinho, depois eu captei investimento, comecei com uma equipe, e aí eu ficava mais na parte de technical artist, 3D, gráfico, iluminação. Depois de um tempo deu ruim o jogo, com o investimento que a gente conseguiu, e aí a gente teve que dar uns passos pra trás, voltar, e agora, tipo, o Camp eu tô fazendo ele em parceria com a DX, então, com a DX Gameworks, então agora tem por baixo, acho que mais de 20 pessoas trabalhando no projeto hoje comigo. Já desenvolveu bastante. Então, Pedro, acho que é isso, né? A gente vê que você é nativo, né, do TikTok, e dentro dessa perspectiva de negócio, para você usar a tua própria plataforma, o poder das tuas mídias sociais, a tua influência,
para divulgação do jogo, é uma estratégia super acertada, né? Acho que as coisas se comunicam entre si. E, cara, a gente queria entender um pouco de como você articula isso, assim. Você tem um planejamento para quais são os momentos que você vai estar fazendo os cortes, mostrando parte do desenvolvimento do teu jogo, impulsionando, né? E essa lógica que se retroalimenta. Você gera conteúdo, consequentemente o conteúdo ele está alimentando a tua produção, né? Como é que funciona isso estrategicamente? Olha, hoje a gente está no momento mais seguro, já que a gente está com a DX. Então, tipo, eu tô segurando muito as novidades do jogo para deixar elas mais perto do lançamento, para começar mais perto do lançamento, começar a voltar a hypar o jogo de novo. Eu não vou mentir, período lá de 2021, eu sinto que eu cometi alguns erros, principalmente relacionado a isso. Então, tipo, como ninguém fez o que eu fiz no Brasil, principalmente, muita coisa eu fui aprendendo sozinho. Então, tipo assim, a primeira versão do Camp Wars, ela não era o jogo que eu queria. Ela acabou se mudando muito de acordo com as coisas que eu ouvia do público. E claro que você tem que ouvir o público, você tem que ouvir sua comunidade, você tem que saber, mas você tem que saber filtrar, sabe? O que você vai fazer realmente de alteração no jogo, o que você vai mudar, o que você vai botar. Porque às vezes, só ouvir o público e mudar, às vezes você ferra o desenvolvimento, rola complicações. Então assim, na primeira versão do jogo teve muito desse problema. Eu mostrava demais, às vezes antes de ter certeza se algo ia ser concretizável ou não. Então, tipo assim, é saudável você criar uma estratégia de divulgação do seu jogo durante o desenvolvimento? É, mas você tem que ser muito cuidadoso com isso. Saber o que você está mostrando, saber o que você abre para o público opinar, saber gerenciar as expectativas do público. Isso é um trabalho muito difícil, tem que ser feito com muita cautela. Eu acho que foi um acerto muito grande, porque senão eu não tinha criado uma comunidade tão grande, né, em torno do camp, mas foi necessário, tipo, teve alguns erros e foi necessário aprender, sabe? Hoje, eu tô postando de vez em quando um vídeo por semana sobre o camp, pra mostrar a evolução, mas assim, novidade mesmo, vai demorar alguns meses ainda pra mostrar. Então eu tô segurando isso pra... Agora eu realmente estou desenvolvendo uma estratégia de anúncio junto com o andar do desenvolvimento do jogo. Porque você tem que... Eu acho que o que mais mata é gerenciar as expectativas do público. Porque... Imagina... por exemplo, o Camp Wars ele nunca teve a intenção de competir com Free Fire, Fortnite ou Valorant. Mas até hoje tem gente que acha que tem. Porque foi em algum ponto que eu errei no gerenciamento de expectativa com isso. Então, tipo, onde que eu errei nesse ponto? Sabe? Gente, é um jogo indie brasileiro. Eu não tô competindo... e a galera acha que eu tô competindo com empresas bilionárias. Sabe? O que o Valorant, o Fortnite ou o Free Fire gasta em uma propaganda é o que eu vou gastar no desenvolvimento do jogo todo. Sabe? O que eles gastam em um campeonato é o que eu vou gastar no jogo todo. Então, tipo, eu não tô lá pra competir com eles, eu tô lá pra fazer o meu, ter o meu espaço, ter a minha comunidade. Sendo ela grande ou não tão grande aos olhos dos jogos internacionais, tá ligado? Mas acho que é muito difícil gerenciar a expectativa. E eu acho que agora eu aprendi, mas não tenho certeza. E no caso, como você faz esse gerenciamento? Porque assim, você trabalha nas suas redes, não só o Pedro Caixa desenvolvedor, mas o Pedro Caixa também é ali pessoa. E como você gerencia essa comunidade nos dois aspectos? Eu acho que foi um longo aprendizado dentro disso tudo, né? Mas eu acho que eu cheguei... depois de um tempo você começa a ver qual que realmente é a sua comunidade. Tipo, se fala muito no meio de marketing digital, o que também existe no marketing de influência, que é a questão do funil de conteúdo, sabe? Então, por exemplo, tem vídeos que eu faço que são pra pegar muitas visualizações? Mas tem vídeos que eu não quero que peguem muitas visualizações. Tem vídeos que eu tô fazendo pra galera que eu sei que tá ali comigo, que é uma comunidade mais nichada. Então, tipo, acho que com o tempo, todo mundo que acaba virando influenciador, se olhar pros números, olhar pro feedback, olhar pra estratégia que tá criando, vai ver que ele tem... que a comunidade dele de 100, 200, 1 milhão de seguidores, ela tem várias camadas. Tem a galera que tá mais pelo vídeo viral, tem a galera que tá mais por um vídeo mais denso, sabe?
Então tem gente que gosta dos meus vídeos mais opinião, engraçadinho. Tem gente que gosta de eu explicando o hardcore de programação. Ah, mas esse é bem menor. Mas não quer dizer que eu vou abandonar essa comunidade, sabe? Então esse gerenciamento de comunidade, você vai pegando muito com jeito, sabendo que sua comunidade ela não é um bloco sólido, sabe? Ela é um líquido, ela é fluida e ela tem várias cores, idades, gêneros, sexualidades diferentes. A sua comunidade ela é muito plural. Cara, pensa que você passou de 100 mil seguidores, o que pra muita gente é pouco, mas é 2 estádios lotados. É muita gente. Então eu acho que saber gerenciar isso é saber que a sua comunidade é plural. Então, tipo assim, eu sei que a maioria da minha comunidade hoje gira em torno de meninos adolescentes. Mas, cara, eu já fui em evento, tipo, evento de negócios de TI, assim, e ver gente de 20, 30, 40 anos que acompanha meu conteúdo, sabe? Não é porque boa parte do meu conteúdo é infantil que eu vou esquecer o cara que é mais velho. Então, esse é um processo que é só com o tempo que você vai pegando. É porque você consegue fazer esse equilíbrio e pegar essas pessoas que não são do desenvolvimento, mas fazer com que elas também acompanhem o que você produz ali de desenvolvimento e que mantém isso aquecido nos dois lados, né? Você Sim. consegue balancear isso muito bem. Uhum. Eu tive uma experiência contigo, Pedro, que a gente foi fazer uma banca, né, de avaliação final de projetos de curso. Pedro entrou como convidado, né, junto com o Ed, mandar um abraço pro Ed, né, que fez o convite. E aí eu lembro de um momento que exatamente essa galera, né, que assim, parte deles estão iniciando na indústria, outros já têm ali um certo nível de experiência, de entrega, de um trabalho um pouco mais consolidado. E o Pedro falou uma frase nos feedbacks para a turma sobre o pitch da galera, né? Que era como se naquele momento eles trabalhassem o pitch de vendas dele como se fosse o pitch da vida ali, né? Porque você não sabe quem está ali, quem pode estar observando aquilo e o resultado que aquele pitch pode te levar. E aí, cara, eu fiquei um pouco com isso na cabeça, né? E quantos até hoje foram os pitches da sua vida, né? De você chegou e falou, cara, esse é um momento em que de fato eu precisei apresentar o primeiro, né? Aquele que entrou e te possibilitou ali ter o primeiro fluxo de financiamento e as outras oportunidades que aconteceram. Como você se preparou para isso, como você encarou esses pitches que são os pitches de vida, né? Nossa, eu tive muitos pitches da vida, muitos pitches. O último foi em outubro do ano passado, assim. Outubro? Não, janeiro desse ano, perdão. Foi em janeiro desse ano. E assim, foi o que fez eu entrar naquela empresa que você sabe que eu tô trabalhando, mas ainda não é muito público. Mas assim, acho que quando a gente... pitch, pra quem de casa não sabe, é a apresentação que você faz para vender um projeto. Então, PowerPoint, um Canva, um Prezi. Você vai lá, você vai preparar para vender a sua ideia, seu jogo, seu app, seu evento. No mundo dos negócios, todo mundo tem que fazer pitch, sabe? Até o BBB tem que fazer pitch para vender cota de patrocínio para as marcas, assim. Então, não importa o tamanho, você tem que fazer um pitch. E, cara, é muito engraçado que, tipo, desde o começo, assim, quando eu cursei Saga e fiz lá o curso de desenvolvimento de jogos da Saga, meu professor ficava batendo na tecla pra gente estudar pitch, estudar a técnica de pitch. Cara, eu adorava assistir, tipo, as conferências do Steve Jobs, as antigas mesmo, de como que o cara fazia pra argumentar e pra vender, nas conferências de imprensa mesmo. Eu adoro assistir conferência de imprensa de empresa. Então, tipo, eu peguei um gosto por isso, sabe? E aí, cara, é um erro que a galera comete muito na faculdade. Porque pensa assim, um pitch, você está tentando convencer a pessoa a investir no seu projeto, a comprar a sua ideia, a patrocinar ou a fazer o que for. E você precisa passar a confiança que você tem no seu projeto, sabe? E, cara,
Eu tô tentando encontrar as palavras certas pra falar, mas assim... Imagina um vendedor te vendendo um carro ou uma roupa, sabe? Você vê que você sai tentado a comprar. É isso que você tem que colocar no seu pitch. Você tem que colocar você tem que mostrar o quanto seu projeto é bom. Por exemplo, algumas críticas que eu dei lá no pitch da galera da faculdade. Gente, tu não fala o erro que tem no seu jogo, tá ligado? Seu jogo tá em desenvolvimento, ele não tá pronto. Não é pra você colocar que tem bug. Você não bota o foco nisso. Aí outras pessoas, pô, muito legal o seu jogo, mas o pitch não tem nada a ver com o jogo. Sabe, o jogo era... Exemplo, o jogo era sobre o fundo do mar e tinha uma foto de deserto no pitch, sabe? Então, a galera comete uns erros que muito comum, que é diminuir o próprio projeto numa tentativa de conseguir uma piedade da pessoa que está assistindo. Não, você não vai conseguir piedade, para com isso. Seu projeto é foda, fala que ele é isso e venda ele desse jeito. Colocar muito texto. O pitch normalmente é de PowerPoint, mano. Uma imagem legal, texto resumido, pouca informação e passa, e vende, e fala, sabe? Pratica o seu... Você não tem que decorar um roteiro, mas mostra que você tem propriedade sobre aquilo que você está falando. Sim. É o projeto da sua... Se aquele é o projeto da sua vida até esse momento, se aquele é o jogo que você está querendo fazer, saiba falar sobre ele. E por fim, um pitch, uma apresentação bem feita, mesmo que no Canva. O Canva, o Prezi, você já consegue fazer uma coisa muito bem feita. Vende. Cara, então não faz um pitch com design ruim. Não tem desculpa pra fazer pitch com design ruim. E olha que teve muito naquele dia. Sim, sim. Não, e o engraçado é que na faculdade a galera se preocupa muito com o GDD e deixa meio que o pitch, não, isso aqui a gente vai apresentar mais não. Na verdade é o pitch que vendem. É onde você tem que dedicar realmente uma atenção, fazer a coisa bonita, fazer acontecer, né? Você vai levar um jogo pra uma publisher, eles não vão ler o GDD primeiro. Isso. Eles vão ver o pitch primeiro. Então você vai pra uma GDC, uma Gamescom da vida, você vai ter uma reunião com alguma publisher, o cara não vai pegar o seu GDD e ler. Pode estar o GDD mais incrível do mundo. Se o pitch tiver uma bosta, ele vai falar, legal, bacana, tchau. Isso. Então assim, a galera subestima muito a importância do pitch. Muito. Principalmente porque game dev não sabe se comunicar. É impressionante. A galera tem dificuldade de comunicação mesmo. A galera de tecnologia no geral, você vê que a maioria tem uma dificuldade de falar com humano versus... É pelo tempo que trabalha ali, é muito fechado no computador, então isso meio que impede a relação social, né? Sim, mas... É uma questão de desenvolvimento. A gente tem que se preocupar com marketing pessoal, com comunicação, porque é como a gente se apresenta pro mundo, sabe? Então, já vi muito programador genial que me dava nos nervos trabalhar com ele porque ele não sabia se comunicar. Então, é importante a gente desenvolver nossa comunicação pessoal, mas nas redes sociais também, na internet. Hoje o mundo tá muito ligado em comunicação, sabe? A gente passa o dia todo em mídia social, em TV, em canal do YouTube, então é importante a gente desenvolver esse lado. Não que você precisa ser um especialista nisso, mas pelo menos ser capaz de conseguir vender pelo menos a ideia do seu jogo, sabe? Acho que é questão de soft skills, né? Assim, da galera sair um pouco dessa parte muito hard, muito código, muito tá ali, e relacionamento humano, né? Venda é um processo de relacionamento humano. Eu lembro, Pedro, que desse nosso bate-papo e tal, e até mesmo que foi uma das experiências desses pitches que a gente estava vendo lá, a galera estava trabalhando na perspectiva de um jogo que a temática era o folclore brasileiro. E eu, pessoalmente, eu acho que vale a pena você ter elementos da indústria nacional, da cultura nacional, no que é produzido aqui pela gente, entendeu? Claro que você tem os formatos de AAA, claro que vocês têm aqueles formatos que a gente sabe que dá certo, né? Hoje a indústria talvez não consiga fugir de um Battle Royale, não consiga fugir de outros modelos de jogos,
mas queria entender contigo se você também comunga dessa ideia de que a cultura nacional é uma parte maneira para os jogos, e como é que você vê, se tem algum jogo que tu joga, gosta, que tá nesse radar, e essa experiência se ela é positiva. Assim, eu acho que é muito importante a gente colocar a cultura brasileira também no meio de jogos. Jogo é uma mídia como qualquer outra, e a gente vê a gente já consegue ver uma presença grande da cultura brasileira. Novela, filme, tem animação, tipo, no meio audiovisual no geral a gente já tem uma presença bem grande. Quando a gente vai pra games, eu acho que a gente entra em um problema, porque a indústria nacional ainda não está muito bem desenvolvida na questão principalmente de jogo, por exemplo, de jogos single player, de jogos mais com a cultura mais envolvida. A gente tem ótimos desenvolvedores, principalmente de mobile, só que a gente ainda tem um cenário de desenvolvimento que ainda... Eu sinto que agora ele está caminhando mais rápido, mas ele ainda está muito devagar. Com relação ao resto do mundo, né? A gente não tem, por exemplo, um The Witcher, que é um livro polonês, sendo um dos AAAs, mas, sabe, a gente não tem um grande jogo, sei lá, do Castelo Rá-Tim-Bum, sabe, ou da Turma da Mônica, ainda, grande AAA. Uma coisa que, tipo, eu peço pra galera olhar e, tipo, assim, entenda, o unique selling point do seu jogo não pode ser somente a cultura brasileira. Eu acho que esse é um ponto de preocupação. Meu jogo é sobre folclore brasileiro. Tá, e o jogo é bom? Eu acho que essa é a única coisa que me preocupa quando a gente vai falar disso, porque eu vejo muita gente que começa a querer fazer alguma coisa brasileira e esquece que o jogo tem que ser bom. Então não dá pra você só fazer alguma coisa brasileira. Você tem que fazer o jogo, tipo, faça o unique selling point, né, o grande diferencial do seu jogo, ser algo além da cultura brasileira. Porque isso começa a criar alguns jogos que não agradam o público, aí o público fica, jogo brasileiro nunca dá bom, sabe? Então, tipo, eu acho que é muito importante, é legal a gente focar nisso, é legal a gente desenvolver bem isso, só que sempre lembrando que isso não pode ser a única coisa do nosso jogo. Acho que é só isso, assim. Por exemplo, o Camp, uma coisa que estava me irritando muito na primeira versão dele, é que ele não estava brasileirado o suficiente. Então, tipo, a gente sentou lá a equipe e falou, vamos desenvolver algumas coisas mais brasileiras? Então, tipo, coisas que nem são o big deal do jogo. Mas, por exemplo, tem um mapa que é numa praça de centro de cidade de interior, que tem uma igrejinha, que tem as ruazinhas, bem lá qualquer cidade pequena, todo mundo que nasceu numa cidade pequena nesse Brasil sabe que tem a igreja com a praça no centro da cidade. Isso é um bagulho muito brasileiro. A gente colocou um mapa, vai ter um mapa que vai ser isso, uma praça sabe, já tô colocando um elemento da nossa cultura, é uma coisa legal, é uma coisa que traz identificação, mas não é o foco do meu jogo. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar mais, sabe? Tipo, tem um jogo que eu tô muito hypado, que é o Gaúcho, o do Gaúcho in the Badlands, que é um Stardew Valley, que você é um gaúcho. É aquilo, é você falar sobre, é você mostrar que é sobre aquilo sem precisar falar que é sobre aquilo. Seu jogo é bom, e ainda tem isso. Não meu jogo é sobre isso, e talvez ele seja bom. Eu acho que esse só tem que ser o nosso ponto de preocupação, mas eu acredito que a galera tá começando a fazer um ótimo trabalho olhando pra isso, de trazer a cultura brasileira de uma forma boa e ainda conseguir vender pra fora. Ô Pedro, e nessa questão, falando de desenvolvimento ainda, e nessa questão de engine, qual você utilizou no início, você utiliza ela até hoje, como é que dá esse processo do desenvolvimento? A plataforma de equipe, você quer dizer? Plataforma de desenvolvimento. Tipo a engine, Então, o Camp ele tá na Unreal. Por um momento, quando a gente tava sem grana, a gente migrou pra Unity, porque Unity é bem mais fácil de desenvolver, principalmente a parte de multiplayer. Você bota o Photon ali, é lindo de desenvolver, mas é mais limitado que a Unreal.
hoje com a equipe bonitinho, a gente tá na Unreal, usando a Unreal 5. O jogo tá com um gráfico absurdo, a Unreal é muito boa pra fazer gráfico. Eu acho que, assim, se você tem verba, usa Unreal, se você não tem verba, vai de Unity. É a melhor coisa, assim, pra... Tipo, só são as únicas duas concorrentes hoje decentes, assim, no mercado. Sem verba Unity, com verba Unreal. E 2D, Unity também. A Unreal é uma droga pra 2D. A gente está entrando aqui na reta final, né, para a gente começar a fechar essas ideias. E aí, pegando um pouco desse gancho, né, da engine que você está usando, cara, queria entender um pouquinho qual a tua visão das tendências, assim, o que você hoje olha, né, porque você precisa beber de referência para gerar conteúdo, para você trazer esses elementos a mais, né, para o teu produto, para o teu produto se tornar um produto cada vez mais interessante. Então, como nessas tendências, né, o que você tem visto de mais inovador e qual é o conteúdo que você consome, né, que te beneficia nesse sentido no teu processo criativo? Acho que primeiro, falando em tendência de jogos, eu acho que o mercado ele tá entrando num momento de tanta saturação que os jogos que vão começar a se destacar agora vão ser os jogos que se diferenciam do resto. Então, cara, olha o The Legend of Zelda, o Breath of the Wild. Só aparece vídeo, pra mim, das construções bizarras que a galera faz no jogo, sabe? Eu acho que a gente tá vivendo... eu acho que outro detalhe, assim, do momento de saturação do mercado é o Breath of the Wild, ao mesmo tempo que você vai lá e olha pra um Redfall. Que Redfall, além do lançamento desastroso, é um jogo tão genérico, com tudo que já tá na indústria. Eu sinto que, tipo, tá ganhando mais destaque cada vez os jogos que tentam se diferenciar em algum ponto. Dá um exemplo, o Stray. Qual que é a diferença do Stray? Você é um gato. Mas você é um gato muito bem feito. Sim. E você sai explorando e resolvendo o puzzle como um gato. Então, eu acho que dentro da indústria de games agora, o ponto é tentar se diferenciar. Eu acho que não tem uma moda agora, não é o Battle Royale, não é o multiplayer. É quem se diferenciar, acho que agora que vai gerar tendência. Acho que já passou a moda, entre aspas, do Battle Royale. A gente joga porque é divertido. Sim. Mas não acho que agora qualquer Battle Royale vai chegar e vai fazer dinheiro. De conteúdo, eu não vou mentir, eu tô meio num slowdown de conteúdo. Tô fazendo um jogo, tô com outro projeto. Então eu tô dando uma segurada pra voltar mais pro final do ano. Mas, cara, eu adoro ver o quanto o conteúdo de games evoluiu muito, principalmente no TikTok. Porque eu comecei aquela bagaça, foi eu e o Artioli que começou aquela bagaça. A gente tá desde 2018, eu comecei no comecinho de 2019. Então, hoje você tem uma galera tipo o Roger, o Tamais, a Itu, que fazem uns conteúdos tão bem desenvolvidos ali dentro. Então, tipo, eu gosto o Rod Dev, que também é outro dev do TikTok. Então, eu vejo que, tipo, a galera tá evoluindo muito de conteúdo. E eu gosto de consumir todo mundo. Eu consumo toda a galera de games. Eu acabo assistindo mais TikTok, hoje eu não tô tanto vendo live ou vídeo longo, porque eu nem tenho tempo. Tá difícil. É isso, né? Ju, vamos fechar então? Ju! Então, tô errado aqui. A Ju é a nossa responsável técnica aqui, então a gente já tava resolvendo tanta coisa com a Ju aqui que ficou no automático, né? Desculpa, Tânia. A ideia aqui, né, Pedro, acho que até mesmo pra gente fechar esse nosso podcast, esse Game Talk, é você deixar alguma dica, né, cara? Acho que o que você colocaria aí pra quem tá começando a desenvolver, principalmente na área de jogos independentes, né? Porque acho que a galera tem, por vezes, uma visão meio faraônica, né? Que o cara ele vai começar e ele já vai tampar ali o novo AAA do mercado, né? Isso tem custo, tem uma série de pormenores aí, situações para serem resolvidas. E aí, o que você deixa, né? De dica e de recado aí pra gente talvez fechar essa parte? Eu acho que principalmente se una de boas pessoas, sabe? Tipo, dificilmente você vai ter todas as skills pra fazer um jogo sozinho de sucesso.
Então, tipo, se una de boas pessoas. Eu mesmo, eu tenho minha equipe no camp, eu sei o quanto a minha equipe é importante pra mim. Tem gente que tá desde o começo comigo. Então acho que é importante, nem sempre você vai ser bom em tudo. Eu, por exemplo, eu sou muito bom em me comunicar, tem um que é muito bom em desenvolver, tem um que é muito bom em arte. Então acho que às vezes é interessante você se unir de boas pessoas. Não começa com um projeto faraônico, vai, né, um passo de cada vez, estruturando, aprendendo, pegando maturidade. E às vezes a gente tá falando de em 3 meses, faz um jogo de 3 meses. Vai, evolui, divulga, vai, sabe, começa pensa no seu caminho de forma estratégica. Um passo de cada vez você consegue construir uma coisa muito grande. Às vezes a galera já olha, tipo, eu grande com um monte de coisa e acha que... Eu fiz jogos pequenos, eu participei de Game Jams, sabe? Eu tive um processo pra chegar onde eu cheguei e acho que é a mesma coisa pra todo mundo. Então, tipo, às vezes, em 1, 2 anos, você já fez uma caminhada bem grande. Então, é pouco tempo. 2 anos passa muito rápido. Então, começa um pouquinho de cada vez e você vai chegar lá. E se una de boas pessoas, não tem que ser o lobo solitário. Eu acho que isso é, tipo, poucas as pessoas que vão conseguir fazer um jogo sozinho muito bem, sabe? Então, Tami, vamos fechar? Vamos fechar. Obrigado, Pedro, pela participação aí, por ter dividido esse teu horário com a gente. Sei que tá corrido no meio do evento como um todo. E agradecer a você, agradecer a Tami, agradecer a galera que tá assistindo e tá ouvindo esse podcast. Então, quem quiser, vem pra cá, Brazilian Game Festival, e curte aqui também, dá um alô pra gente aqui, que a gente tá pra receber um alô de vocês no Game Talks aqui. No meio, a gente tá bem no centro da BGF, beleza? Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, gente.